Seja bem-vindo ao Página 2. Vai ser legalmente constituída esta segunda-feira a Casa Comum da Humanidade. Trata-se de um projeto internacional com sede no Porto que visa preservar as condições de habitabilidade do planeta através de um novo modelo de governação que passa desde logo por estabelecer um condomínio da terra. Já vamos perceber melhor estes conceitos com Paulo Magalhães, jurista, ambientalista, investigador da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, grande mentor do projeto. Bem-vindo. Obrigada. Este projeto parte da constatação de que o modelo aplicado até agora, ou as soluções testadas até agora, falharam. Porquê é que isso aconteceu? Porque as soluções eram más? Porque houve resistência por parte dos países? Sobretudo porque não foi mexida a estrutura do problema. Isto é, nós mantivemos uma economia que só cresce quando produz mais bens materiais. Isto é, para a economia crescer, inevitavelmente produzimos mais emissões e produzimos mais danos na natureza e, portanto, de alguma forma, quando queremos reduzir emissões ou reduzir os danos na natureza, há aqui, digamos, uma disfunção entre o funcionamento do planeta e a economia e, portanto, sendo assim, repara, nunca se consegue o resultado. O único momento em que houve um crescimento das emissões de CO2 coincide precisamente com o arrefecimento da economia. Com o arrefecimento da economia, precisamente de 2008, não é? Com a crise económica. Isto mostra que é disfuncional. E, ora bem, esta disfuncionalidade tem um motivo jurídico. Antes digamos, a montante. O próprio conceito económico de externalidade tem atrás de si o conceito de soberania. Isto é, uma coisa que nos é externa, que é externa à soberania. Eu, quando faço uma emissão de CO2, é uma externalidade para a economia, uma externalidade negativa, vai provocar um dano no sistema terrestre, mas é algo que é exterior ao conceito de soberania, como se desaparecesse a partir do conceito de soberania. Ora bem, e isto acontece a mesma coisa com os fatores, isto é, com os benefícios que, por exemplo, um ecossistema produz no sistema terrestre. Isto é, uma externalidade positiva. Para resolvermos este problema de conciliar aquilo que nós sabemos hoje sobre o funcionamento do sistema terrestre com a economia, tem que haver, antes disso, uma solução jurídica. E essa solução jurídica é a Casa Comum da Humanidade? É isso que nós tentamos propor, isto é, nós não podemos continuar a encarar o planeta da mesma forma que nós encarávamos quando nasceu o conceito, digamos, o Tratado de Westfália, que dá origem ao conceito de Estado e de Nação. Não podemos continuar a encarar o planeta como um território, apenas. Isto é, todos os planetas têm território, uns são maiores que a Terra, outros são mais pequenos. O que distingue este planeta dos outros é um sistema, não é? O sistema terrestre, que ao longo da história da Terra teve múltiplos, diferentes estados do sistema terrestre e que só nos últimos 10 mil anos reuniu as condições biogeofísicas que permitem a vida, que permitiram a vida, que permitiram a estabilidade climática dos últimos 11.700 anos, que não tem paralelo na história da Terra. Ora bem, estas condições não são um território, não é? A gente não consegue dividir estas condições. Porque estamos a falar da água, do ar, Estamos a falar, essencialmente, dos ciclos, pronto, com a água, como é evidente, mas dos ciclos biológicos que são as mudanças químicas. Poluir é alterar quimicamente a atmosfera, a água, os solos. Um serviço ambiental é alterar positivamente a constituição da atmosfera, da água, do sol. Ora bem, a atmosfera que nós temos e o clima, digamos, estas condições que surgiram neste período que se chama Holoceno dos últimos 10 anos, foram fruto da própria vida, não é? A questão é que este trabalho da vida, estas alterações químicas, não existem para a economia. E isto prova-se porque, por exemplo, a Amazónia, que presta serviços que todos nós usamos, a nível global, esses serviços não existem juridicamente e também não existem para a economia. Isto é, a Amazónia e todas as florestas do planeta só entram no PIB de um país no dia que são cortadas. Porquê? Porque o trabalho que elas fazem, como não é visível, como não é visível, como é intangível, como é uma coisa que nós não conseguimos tocar ou que não conseguimos guardar e dizer eu só forneço esse serviço quando tu me pagares, por exemplo, não é? Isso não existe, não é? E a questão está, nós hoje conseguimos definir a ciência, as chamadas ciências do sistema terrestre, que para todos os efeitos é a união das ciências da natureza. O professor Will Stephan, que é um dos pais desta união, que está, digamos, é um dos fundadores desta união entre as várias ciências da natureza, que juntam a biologia, a geologia, a física, a química, portanto, todas as ciências que estudaram a natureza juntam-se numa única ciência para perceber o funcionamento do sistema terrestre, conseguiram definir aquilo que se chama o espaço de segurança da humanidade. O espaço de operação seguro da humanidade é um conjunto de 9 indicadores químicos e físicos
que tem um máximo e um mínimo cada um deles. A este conjunto chamam o espaço de segurança da humanidade. Ora bem, este espaço não é um espaço geográfico, é um espaço intangível, biofísico. Agora, ele, pelo facto de ser biofísico, não deixa de ser o nosso espaço mais importante. Agora, como este espaço não existe para o direito, e o direito tem apenas uma visão territorial do planeta, isto é, as partes comuns do planeta, os global commons que chamamos no direito, são apenas aquelas partes que sobram das divisões dos Estados. O mar alto, os fundos marinhos, a Antártida, tudo mais. Isto é, bens territoriais. Este bem é um bem não territorial. Portanto, é um bem intangível. E há muitos bens intangíveis no direito. Logo, por exemplo, a divisão entre direito de autor e o livro. Está a ver? Portanto, o direito teve que intervir aqui e resolver a questão de separar o livro, material, o suporte do livro, da ideia. Isto é uma divisão jurídica, não é? Se isto não fosse feito pelo direito, quando a gente compra um livro, comprava a ideia. Não é? Isso não acontece porquê? Porque juridicamente estão separados. E eu tenho um livro em casa, a senhora tem com certeza vários, em que é proprietária do livro, mas a ideia que lá está pertence a alguém que está do outro lado do planeta. Prova que o direito pode e deve aplicar-se a estes bens intangíveis, pode regulá-los e organizar as relações. Na verdade, é isso que se pretende nesta Casa Comum da Humanidade. Porque o direito ao ambiente até hoje tem sido uma lista de proibições. Nunca organizou as relações humanas que se realizam, que se processam através do uso que todos fazemos do mesmo bem, que é este bem intangível, que é o sistema terrestre. E para isso precisam do patrocínio, ou teriam todo o interesse no patrocínio de uma entidade global, ainda minimamente reconhecida, que são as Nações Unidas. Ora bem, quando falamos de governança global, ainda agora, pronto, venho de fora, e a minha pergunta lá foi precisamente esta. Quando falamos de governança global, estamos a falar de quê? A governança global vai governar o quê? Não há objeto de governança global. Porque não são, lá está, porque estamos, mais uma vez, como objeto do território. Isto é, a soberania que está profundamente ligada ao território. A governança global não vai gerir territórios. Não tem essa competência, nem nunca vai ter. Não é? Não vai interferir nas soberanias. O que a governança global deve fazer é gerir o uso do sistema terrestre. Não é? Premiando aqueles que defendem o ambiente, penalizando... Integrando este uso do sistema ambiental na economia. E isso entronca no tal conceito do condomínio da terra. Precisamente, porque o condomínio é a única figura jurídica que nós temos uma sobreposição de dois tipos de propriedade comum e privada, no mesmo espaço físico. Em todos os condomínios, num prédio, se a senhora viver num apartamento, a senhora tem o que é verdadeiramente seu, é muito pouco. Serão 2 ou 3 paredes, tudo o resto é comum. O chão é comum, o teto é comum, o sistema da água é comum, o sistema da eletricidade é comum. E como há uma divisão, houve uma divisão funcional antes da divisão do espaço, há uma suposição entre dois tipos de propriedade no mesmo espaço. Portanto, na Terra não deixa de ser isto. O sistema é comum, o espaço é dos Estados, mas há um sistema comum. E, portanto, tem que haver uma entidade que faz a gestão do sistema comum, em que cada um contribui em função daquilo que faz ao sistema comum, portanto, conciliar a interdependência dos sistemas comuns com a propriedade ou a soberania de cada Estado. Portanto, é este milagre que o condomínio fez, porque lá está, o condomínio é um instituto jurídico que não nos ensinaram na faculdade, pelo menos a mim no meu tempo não me ensinaram. Ensinaram-nos o que é propriedade comum, o que é propriedade privada. Dizer que as duas podem viver juntas e que se conciliarem de forma simbiótica entre elas, ninguém nos ensinou porque isto é muito complexo. Não é? Aliás, a doutrina espanhola chama ao condomínio precisamente a propriedade complexa, que não consegue definir. Não é? Eu acho que já se fez algum caminho na sua definição ao definirmos uma divisão funcional de uma divisão espacial. Se o fizermos isso, podíamos estar a organizar as condições necessárias para organizarmos uma nova economia, isto é, uma economia que é capaz de reconstruir o estado do sistema terrestre. Isto é, eu ter uma floresta não pode ser um prejuízo para mim. E não deve ser necessário eu deitar lá abaixo para ela entrar no meu PIB. Na construção desta ideia partem de um pressuposto que a prática vem confirmando, de que o critério financeiro é absolutamente fundamental para mudar comportamento? A questão é esta. A gente pode fazer as leis todas que quiser, a proteger florestas, ou seja, como for. Depois há contas para pagar. Portanto, a economia é a nossa forma de valorar as coisas
e os bens. E eu pergunto isto até porque nós temos um exemplo recente que pode ser até elucidativo, que tem a ver com os sacos de plástico. A partir do momento em que se aplica uma taxa, ainda que simbólica, o consumo de sacos de plástico reduziu substancialmente. É através do sistema de impostos e de taxas que nós nos relacionamos entre todos na sociedade. Não é? Ao pagarmos impostos, estamos a permitir que quem gera o interesse comum vá promover outros serviços de interesse comum para outros. Portanto, há uma relação. A relação faz-se muito através daqui. E, portanto, repara, um sistema destes a nível internacional, em que todos percebem por onde o dinheiro vai, tem que haver uma entidade que recebe, que depois faz a redistribuição, que intervém nos sítios. Hoje sabemos quais são os ecossistemas no planeta, que são absolutamente determinantes para o estado de funcionamento terrestre. Os ecossistemas estão delimitados. Porquê é que não há dinheiro neste mundo para os manter? A questão é esta. Todos dependemos daqueles ecossistemas. E não há dinheiro no mundo para os manter. Eles têm que ser deitados abaixo naqueles países, para esses países poderem meter esses bens no PIB. Esta é uma questão que eu não encontro resposta. Mas já há tecnologias para tirar CO2 da atmosfera. Uma empresa suíça que o professor costuma dar o exemplo, não é? Esta é uma canadiana. A última o último custo dos projetos de geoengenharia custava 600 euros a tonelada infiltrar CO2 no solo. Agora já há uma empresa que não precisa de infiltrar no solo, que transforma aquilo num líquido e que custa 100 euros a tonelada. A questão está... O modelo de negócio que existe é, eu vou fazer umas emissões, quero que o meu produto tenha emissões neutras, eu contrato aquela empresa para neutralizar as emissões. Agora, haver um sistema económico capaz de limpar a atmosfera, de tirar o CO2 da atmosfera, que está a mais, e haver um sistema de compensações internacionais por isso, não existe. Porquê? Porque fazer alterações positivas no estado químico da atmosfera vale zero para a economia. E quando for assim, não conseguimos limpar a atmosfera, como não conseguimos limpar os plásticos do mar, que estão as ilhas de plástico que estão no Oceano Pacífico. O professor já sublinhou, tem que haver uma entidade que faça esta gestão. Seja o gestor do condomínio, das partes comuns, que estão dentro e estão fora do Estado. A questão é esta inovação jurídica, que é aceitar que há bens comuns que estão dentro e fora do Estado. Mas em termos práticos, a Casa Comum da Humanidade está a pensar nas Nações Unidas para assumirem este papel. O primeiro passo é conseguirmos Estados parceiros que se juntem numa coligação para propor o sistema terrestre como património natural e intangível da humanidade. Isto é, assumir que a natureza não é apenas um território, é muito mais do que isso. Aliás, a característica mais importante deste planeta é o facto de conseguir suster a vida, e isso é intangível. São as condições biogeofísicas. Portanto, esse é o nosso maior património. Não é? Aliás, o próprio projeto de conceito de património da humanidade, que surgiu precisamente de um diplomata maltês, que em 1967 propôs nas Nações Unidas considerar o ambiente marinho património da humanidade. Isto foi parcialmente conseguido no sentido que o ambiente marinho na época não conseguia ser definido, como nós hoje conseguimos definir o ambiente do sistema terrestre com 9 indicadores. Na altura não o conseguimos fazer. Então a solução foi, mais uma vez, a solução territorial. Isto é, o património da humanidade ficou limitado às sobras das divisões entre os Estados, aos fundos marinhos, a Antártida, o Mar Alto. E, portanto, isto é, o que sobra das divisões, porque o critério continua a ser meramente territorial. E esse tem que ser alterado. Professor, quando falávamos antes das Nações Unidas como potencialmente a entidade responsável pela gestão deste modelo, mas quando vê, por exemplo, o Presidente dos Estados Unidos, um dos grandes financiadores das Nações Unidas, dizer que não há alterações climáticas, não lhe dá vontade de fechar a porta da casa? Repare, nós temos várias dimensões do mundo. O Presidente dos Estados Unidos há de fazer as suas que acredita nelas. Agora, o Presidente Trump não é o fim da história. E, portanto, nós havíamos de cá estar depois do Trump e o nosso papel há de continuar, porque o fim da história não há de ser o Presidente Trump. Muito bem, segunda-feira vai ser formalizada a criação desta associação, a Casa Comum da Humanidade. Qual é a primeira grande iniciativa? É preparar a candidatura a património? Precisamente. Nós queremos organizar para o próximo ano aqui no Porto uma conferência, pronto, esperamos ter alguma dimensão, que traga estes cientistas todos do sistema terrestre e estes cientistas, sobretudo, eu tenho que dizer que têm que ser cientistas do sistema terrestre, são poucos, e depois juntarem outros, porque são cientistas que não são biólogos, que não são físicos, que não são químicos, eles têm que saber isto tudo.
Portanto, tem que ter noção do sistema, das interligações que existem entre estes processos, por isso é que se chamam os ciclos biogeofísicos, porque eles estão todos ligados. Não é? Isto é, ao alterarmos quimicamente a atmosfera, isto vai gerar uma acumulação de calor, que já é um fenómeno físico, e uma termodinâmica diferente. Portanto, tem que se perceber isto no seu conjunto. E, de alguma forma, é juntar toda esta caminhada humana de descoberta do planeta, de percebermos a descoberta física do planeta, depois a descoberta científica do planeta, e juntar tudo numa única ciência, que é esta, que tem, nem 20 anos tem ainda, para perceber estes fenómenos globais. Agora, este conhecimento tem que ser relevante para o mundo dos homens. Não vale a pena andarem os cientistas tantos anos esta caminhada da humanidade a descobrir o seu planeta para depois não ser utilizada nas nossas leis. Isto é, usarmos as leis que sabemos da natureza e importá-las para o direito. Não é? E serem válidas e fundadoras do direito entre os homens. Para isso é que serve o conhecimento. Não é? Não vale a pena fazer direito se ele não serve para os homens. E o direito é uma coisa que é nossa, inventada pelos homens, é uma construção humana. As leis da natureza não. Portanto, temos que ser nós a usar o nosso direito, que tem que aprender com as ciências, com aquilo que ciências da Terra, para construirmos um direito que nos sirva. Sr. Professor, vamos estar atentos ao evoluir desta construção chamada Casa Comum da Humanidade. Muito obrigada por ter vindo ao Página 2. Agradeço-lhe também a si a atenção que nos dispensou. Boa noite. Até amanhã.